Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Rezemos juntos, dileto ouvinte, a oração ao nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Dileto ouvinte, aqui da nossa Diocese de Formosa e você também de outras localidades. Deus seja louvado. Hoje, 4 de julho, nós lembramos Santa Isabel de Portugal, grande santa, viúva abençoada, que renunciou às suas riquezas, todos os seus poderes em favor dos pobres. Dando sequência à nossa meditação, há uma pergunta que o entrevistador faz a Dom Dimas e ao cardeal Sara. Que nexo há entre o silêncio e a humildade? Olha que pergunta interessante, e eu creio que nós precisamos prestar atenção nesta meditação, pois ela vai nos ajudar. Dom Dimas, o cartucho, monge de grande e extremada experiência de silêncio, diz: quando se trata de Deus, o mistério é tudo. O próprio ser humano é um mistério, porque é a imagem de Deus. A criação é um mistério porque Deus é tudo e nada pode existir fora dele. Podemos dizer que o mundo foi criado por Deus, conforme o primeiro versículo da Bíblia, mas não podemos explicá-lo. Diante do mistério, diante do que é muito grande e belo, para que possamos compreender, podemos permanecer em um silêncio maravilhado. Augustin Guilherand, em seu livro Diante de Deus, a oração segundo um cartucho, escreveu com precisão: para encontrar a humildade, é melhor olhar para Ele que olhar para si mesmo. Não consigo encontrar uma resposta mais precisa à sua pergunta. O cardeal Sara completa: diante de Deus, só nos cabe ser humildes e silenciosos. Ele é, na verdade, o grande mistério a ser meditado. Diante de Deus, somos como aqueles que cavam um poço, cavam sem parar, tentando encontrar água, descendo em direção à fonte divina, e lá encontraremos a água da qual brota a nossa dignidade e o nosso próprio mistério. Entretanto, não podemos penetrar no segredo da nossa consciência, senão em um estado de perfeição radical. Santo Agostinho fez esta magnífica experiência. Nas Confissões ele escreve: Estamos fora de nós mesmos, estranhos a nós mesmos, e não podemos atingir a nós mesmos senão numa abertura total a Deus. Devemos aprofundar a nossa busca de silêncio, caminhando nas trilhas da humildade. Assim São Pedro nos exorta dizendo: revesti-vos de humildade em vosso mútuo tratamento, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. A humildade dos cartuchos mostra que o silêncio é uma escola de doçura, de sabedoria e de abandono. Eles se fazem humildes e confiantes nas mãos de Deus. Os filhos de São Bruno são um modelo excepcional. Se procuras a sabedoria como a prata, se a busca como um tesouro, então veste-te de humildade e de silêncio, como os que cavam poços e como os mineiros descem na mina em seu uniforme de trabalho. Só nos encontramos retornando humildemente ao humus de nossas origens. Esse é também o sentido de nossa prostração,
quando jogamos por terra as coroas de nosso orgulho e de nossas pretensões e caímos de joelhos diante do trono do Cordeiro para adorá-lo. Penso, prezado ouvinte, que estas considerações, tanto do cardeal como do monge, elas são excepcionais para a nossa meditação nesta terça-feira, quando celebramos o dia de Santa Isabel de Portugal, uma mulher de humildade e de silêncio. A humildade é a virtude de Cristo, é a virtude do próprio Deus, que, não se apegando à sua condição divina, veio habitar até nós. E essa humildade, ela ocorre no silêncio, não é na gritaria, não é na balbúrdia, no barulho. Não, a humildade se dá também no silêncio, nessa escuta, nessa disposição da alma de vencer o orgulho e a tentação da arrogância. Veja, meu dileto ouvinte, que a arrogância, a brutalidade, a falta de educação não cabe em lugar nenhum, enquanto que a humildade, ela é uma rainha que todos a admiram. Essa humildade de Deus que está no coração dos santos, ela deve habitar o nosso coração. Nós precisamos realmente trabalhar isso. Durante todos esses programas que nós estamos fazendo, esse contraponto ao barulho e exaltando o silêncio humilde, nós vamos percebendo que a nossa estrada ainda é grande, nós ainda temos muito a caminhar. A gente precisa ter essa coragem, não desanimar, estar sempre aberto a essa grandeza da graça de Deus em nós. Só é possível o crescimento espiritual, o crescimento na graça de Deus, mediante o processo de humildade. E essa humildade profunda, grande, que nós queremos acolher em nós, no nosso coração, com toda a propriedade. Uma humildade silenciosa que nos dá a força para resistirmos a qualquer tentação. As tentações são vencidas com o silêncio e com a humildade, pois o silêncio nos coloca diante do mistério com esta real consciência de que, por nós mesmos, pela nossa ciência humana, pelo nosso conhecimento, nós não somos capazes de entender o mistério de Deus e nem o nosso mistério, como diz o texto que nós acabamos de ler. Por que eu não dou conta de me entender? Porque eu também sou parte do mistério de Deus. E o mistério de Deus nós vamos descobrindo e conhecendo as apalpadelas nesse mundo, mas sem nunca assambarcar toda a sua grandeza. Te convido agora a entrarmos em comunhão com a palavra de Deus para enchermos o nosso coração de santa sabedoria. O Evangelho deste dia de Santa Isabel de Portugal é Mateus 8, 23, 27. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou o vento e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que nesse texto da tempestade acalmada, nós podemos navegar na profundidade
da mensagem desse texto tão importante, que Jesus dá uma lição aos seus apóstolos para que eles se tornem homens de fé, homens de coragem, não homens medrosos, até porque o medo não faz parte dessa vontade de Deus a nosso respeito. O medo é uma fraqueza e todos nós precisamos lutar contra ele. Não é fácil, cada um tem seus medos e a gente precisa ir trazendo Jesus para dentro da embarcação da nossa vida, na confiança de que Ele não deixará o barco da nossa vida afundar. Ele está no comando da nossa existência. E com esta fé bonita que o Senhor põe no nosso coração, nós podemos continuar a nossa caminhada nessa estreita união com Ele, nesta unção de entrega total a Ele, que vai tirando os nossos medos, o medo da morte, o medo das doenças, o medo de perder alguém na família, o medo de ficar pobre, de perder os bens. São tantos medos que estão ao nosso redor que a gente precisa realmente tomar consciência disso para a gente viver melhor. O medo não faz bem, não traz segurança para nós. O medo, ao contrário, ele vai nos adoecendo. Constantemente a gente recebe na porta da igreja pais que trazem seus filhos para rezar por eles, para tirar o medo. É próprio da fraqueza humana, esses medos, essas impressões que as pessoas vão criando de realidades que não existem, e isso faz muito mal. Vamos, nesta oração final do nosso programa, pedir essa cura de todos os medos que ainda trazemos dentro de nós. Senhor nosso Deus, Pai eterno, abençoa e santifica o ouvinte e a todos nós. Livra-nos do medo, de tudo que nos afasta da sua bondade, da sua ternura, da sua grandeza. Senhor, cura as crianças, os adolescentes, os jovens, todas as pessoas que têm medo. Medo da noite, medo do futuro, medos diversos. Enche-nos com o dom da coragem para vencermos tudo que nos afasta da paz e da harmonia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de Santa Isabel, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada terça-feira na presença de Deus e até amanhã, se Ele nos permitir.